Imagine um artefato sagrado tão poderoso que derrubava exércitos, partia rios ao meio e fazia montanhas tremerem. Um objeto divino que representava a própria presença de Deus na Terra. A Arca da Aliança não é apenas um símbolo religioso. Ela é um dos maiores mistérios da humanidade. Mas onde ela está agora? Teria sido destruída, escondida, ou estaria sendo guardada em segredo? Prepare-se, porque hoje vamos revelar as principais teorias sobre o paradeiro da Arca da Aliança e o que a Bíblia e a história nos dizem sobre esse enigma. A Arca da Aliança aparece no Antigo Testamento como um objeto sagrado, construído sob orientação direta de Deus. Segundo a Bíblia, Moisés recebeu instruções detalhadas no Monte Sinai para construir a arca. Um baú feito de madeira de acácia, revestido de ouro puro, com 2 querubins esculpidos sobre a tampa. Mas essa não era uma peça qualquer. Dentro dela estavam as tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso contendo o maná, o alimento que Deus providenciou ao povo de Israel no deserto. O poder da arca era impressionante. Quando os israelitas atravessaram o Rio Jordão, as águas se abriram, assim como aconteceu no Mar Vermelho. Quando foi levada para a batalha, os inimigos tremiam. Foi assim na queda das muralhas de Jericó. A simples presença da arca fazia o impossível acontecer. Mas o que muitos não sabem é que esse poder não podia ser tratado de qualquer forma. Quem ousasse tocar na arca sem permissão divina poderia morrer instantaneamente. Isso aconteceu com Uzá, que foi fulminado ao tentar segurá-la quando os bois que a transportavam tropeçaram. Então surge a grande pergunta: onde está essa relíquia hoje? Ela desapareceu da história, e seu paradeiro é um dos maiores mistérios do mundo. A arca foi escondida, roubada, está sendo guardada por alguma civilização secreta? Agora, vamos explorar as teorias mais intrigantes sobre o que aconteceu com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança esteve no centro da fé e das vitórias do povo de Israel por séculos. Mas então, ela desapareceu. O que aconteceu? Como um objeto de poder tão imensurável, simplesmente sumiu sem deixar vestígios. Para entender isso, precisamos voltar no tempo. A arca foi mantida no tabernáculo durante a travessia do deserto e, posteriormente, no Templo de Salomão, a construção mais sagrada de Israel. O templo era um lugar magnífico, construído para ser a morada da presença de Deus na terra. Ali, a arca foi colocada no Santo dos Santos, um local tão sagrado que apenas o sumo sacerdote podia entrar, e ainda assim, apenas uma vez por ano. Mas então veio a tragédia. No ano 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém. O templo foi saqueado e completamente destruído, e a arca, nenhum registro menciona o que aconteceu com ela. Aqui começam os mistérios. Algumas fontes dizem que a arca foi levada para a Babilônia como espólio de guerra. Mas se isso fosse verdade, por que não há menção dela nos relatos históricos? Outros acreditam que os próprios sacerdotes, prevendo a invasão, esconderam a arca em um lugar seguro antes da destruição do templo. Mas onde? Há muitas teorias. Alguns estudiosos sugerem que a arca foi escondida em túneis subterrâneos sob Jerusalém, em um labirinto de cavernas conhecido como os Túneis do Muro das Lamentações. Outros acreditam que foi levada para o Monte Nebo, onde Moisés teria visto a terra prometida antes de sua morte. E há ainda uma das teorias mais intrigantes, a de que a arca foi transportada para a Etiópia. Segundo uma antiga tradição etíope, a Arca da Aliança foi levada para a cidade de Aksum, onde estaria guardada até hoje na igreja de Santa Maria de Sião. Os monges que guardam o local afirmam que a arca está lá, mas nunca permitiram que ninguém a visse. Seja como for, a verdade é que após a destruição do Templo de Salomão, a arca desapareceu sem deixar rastros. Mas será que ela realmente sumiu? Ou estaria sendo mantida em segredo, protegida até os dias de hoje?
Se a Arca da Aliança realmente desapareceu há mais de 2 milênios, como podemos ter certeza de que ela ainda existe? Será que seu paradeiro foi completamente perdido? Ou será que há evidências ocultas que apontam onde ela pode estar? Muitos arqueólogos, teólogos e aventureiros dedicaram suas vidas a essa busca. E ao longo da história, algumas pistas fascinantes surgiram. Vamos analisar os indícios mais intrigantes. Primeiro, há a questão dos túneis subterrâneos de Jerusalém. Durante séculos, escavações ao redor do Monte do Templo revelaram passagens secretas que podem ter sido usadas pelos sacerdotes para esconder a arca antes da destruição do templo. Alguns especialistas acreditam que a arca ainda está enterrada nesses túneis, mas as escavações são extremamente limitadas devido à sensibilidade religiosa e política da área. Depois, temos a misteriosa história da Etiópia. Como mencionamos antes, a tradição etíope afirma que a arca foi levada para Aksum pelo filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Atualmente, os monges da Igreja de Santa Maria de Sião dizem que guardam a arca, mas ninguém tem permissão para vê-la. Alguns pesquisadores que visitaram o local relataram que os monges vivem em total isolamento e que apenas um deles é escolhido para ser o guardião da arca, cargo que ele ocupa até a morte. Mas será que essa relíquia é realmente a verdadeira Arca da Aliança? Ou apenas uma réplica? Outra teoria fascinante nos leva ao Monte Nebo, na Jordânia. De acordo com o livro de Macabeus, um texto antigo, o profeta Jeremias teria escondido a arca antes da destruição de Jerusalém, colocando-a em uma caverna secreta no Monte Nebo. Essa teoria ganhou força quando arqueólogos encontraram evidências de antigas estruturas subterrâneas na região. Mas até hoje, ninguém conseguiu provar que a arca está lá. Há ainda outra hipótese, a de que a arca pode estar escondida no Vaticano. Algumas teorias sugerem que, ao longo dos séculos, a Igreja Católica teria encontrado a arca e a mantido em segredo nos arquivos do Vaticano. Isso explicaria por que há tão poucos registros concretos sobre seu paradeiro. Seria possível que um dos maiores tesouros da humanidade esteja guardado às 7 chaves no coração da Igreja? E se a arca ainda existe, será que seu poder sagrado permanece intacto? O que aconteceria se alguém a encontrasse e tentasse abrir? E se, em algum lugar oculto do planeta, a Arca da Aliança ainda existir? O que aconteceria se ela fosse descoberta? Será que seu poder ainda estaria ativo? E quais seriam as implicações para a humanidade? A primeira questão que surge é o impacto religioso. A arca é um dos artefatos mais sagrados do mundo. Se fosse encontrada, isso poderia transformar completamente a fé de milhões de pessoas. Judeus, cristãos e até mesmo muçulmanos têm ligações profundas com essa relíquia. Sua descoberta poderia reforçar crenças antigas, mudar interpretações bíblicas e até mesmo desencadear uma nova era de espiritualidade. Mas há também uma dimensão política e geopolítica. Imagine se um país ou organização conseguisse comprovar que possui a Arca da Aliança. Isso poderia provocar conflitos intensos. Jerusalém já é uma cidade disputada por diversas religiões, e uma descoberta dessa magnitude poderia intensificar tensões no Oriente Médio e no mundo todo. Além disso, há a grande dúvida sobre o poder sobrenatural da arca. A Bíblia nos diz que aqueles que tocaram a arca sem permissão divina morreram instantaneamente. Se a arca ainda mantiver sua energia sagrada, qualquer tentativa de manipulá-la poderia trazer consequências catastróficas. Haveria explosões de energia, eventos inexplicáveis. Seria possível que a ciência moderna estudasse esse poder sem sofrer as mesmas punições descritas na Bíblia? E aqui entramos em uma questão ainda mais misteriosa. Será que a humanidade está preparada para encontrar a arca? Alguns acreditam que Deus permitiu que ela fosse escondida para proteger o mundo de seu imenso poder.
Outros pensam que a arca só será revelada no momento certo, quando a humanidade estiver pronta para compreender seu verdadeiro significado. O que é certo é que a Arca da Aliança continua sendo um dos maiores mistérios da história. Seu paradeiro pode estar perdido nos registros do tempo, enterrado em ruínas antigas ou guardado em segredo por uma sociedade que protege sua existência. Mas e você? O que acha que aconteceu com a arca? Será que um dia ela será encontrada ou o segredo de sua localização permanecerá oculto para sempre? Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos sobre os grandes mistérios da Bíblia e da humanidade. Até a próxima!